Olá, alunos do sétimo ano, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos fazer uma breve revisão sobre o reino Plantae e as estruturas vegetais. Em relação agora ao reino Plantae, a gente viu que o reino Plantae é o reino mais diverso que nós temos. E aí ele se divide em dois. Nós temos as plantas criptógamas, que não têm órgãos reprodutivos visíveis, e as fanerógamas, que vão ter órgãos reprodutivos visíveis. Nas criptógamas, nós vamos ter briófitas e pteridófitas. Professora, qual é a diferença? As briófitas, elas vão ser plantas avasculares, então elas não têm vasos condutores. Por isso que as briófitas são tão pequenininhas. E aí essas plantas normalmente vão viver em locais úmidos, né? Porque elas precisam da água para a reprodução. E aí como é que elas vão se reproduzir? Liberando os esporos. O principal representante das briófitas são os musgos. Já as pteridófitas, elas já vão ter vasos condutores, porém elas ainda precisam de água para a reprodução. Portanto, elas precisam estar em um ambiente úmido. Mas elas já vão ter aí uma estrutura um pouco mais evoluída. E aí, com relação à reprodução das briófitas, a gente vai ver que ela faz a reprodução assexuada e sexuada. Então, ela libera os esporos e os esporos germinando vão dar origem a protálos femininos e masculinos para dar origem a uma nova pteridófita. Falando agora das fanerógamas, as gimnospermas ela já vai ter um avanço, porque ela vai ter raiz, caule e folha verdadeiro, além dela ter sementes nuas, né, que vão ajudar na reprodução. Sementes que, quando chamadas de estróbilos, elas vão liberar aí os gametas para a fecundação. Um exemplo de gimnosperma é o pinheiro. Já a angiosperma é o grupo mais diverso e o mais evoluído, porque além da raiz, do caule e das folhas, nós vamos ter flores, sementes e frutos. E aí ela já não tem mais necessidade de água, né? Porque sua reprodução vai se dar por meio da polinização, ou seja, dos grãos de pólen, certo? Que estão contidos nas flores. Bom, agora vamos falar das estruturas vegetais. A gente viu que nós temos diversas estruturas vegetais que vão ser cruciais para o funcionamento da planta. A primeira delas é a raiz. A raiz a gente viu que ela tem função tanto de fixar como de retirar substâncias do solo, né? A gente viu também que a raiz tinha estruturas básicas, que era a zona de ramificação, a zona pilífera, a zona lisa, a zona meristemática e a coifa. Essas são as 5 regiões principais de uma raiz. Cada uma vai desenvolver uma função. As raízes, elas podem ser classificadas também em 2 tipos, como raiz pivotante, quando eu tenho uma raiz principal e dela partem raízes secundárias, e raiz fasciculada, quando eu não tenho uma raiz principal. As raízes, elas podem ser classificadas também quanto ao habitat, então elas podem ser raízes subterrâneas, aquáticas ou aéreas. E elas também podem ter especializações, então ser raiz tabular, né, quando oferece uma sustentação para a planta, respiratória, porque ela cresce acima do solo, raiz escora, que também vai ajudar na sustentação, raiz tuberosa, porque vai ter reserva nutritiva para alimentação, e raiz sugadora, que é comum em plantas parasitas. Nós vamos ter também um caule, que tem função de sustentação da copa e também tem função de ter os vasos condutores, né? Conduzir a seiva. A estrutura do caule vai ser as gemas, tanto apical como lateral, os nós e os entrenós. A gente viu que o caule tem diversos tipos, né? Isso vai variar bastante. Nós temos o tronco, que é o mais comum, que é aquele caule mais rígido, o estipe, que já é um caule um pouco mais fino, o colmo, que é o caule que é oco no meio, o caule do tipo haste, que é verdinho e bem maleável, o caule do tipo tubérculo, que vão ter reserva de nutriente, caule do tipo rizoma, que cresce dentro do solo, e o caule do tipo bulbo, que é o caule da cebola, certo? O caule também ele vai ter algumas especializações, né? Que a gente viu, que são os espinhos,
as gavinhas, né? Então, isso são especializações. Falando agora da folha, nós vamos ter que a folha tem uma estrutura também, assim como a raiz e o caule. Nós vamos ter o limbo, né? O pecíolo, que é o que vai acoplar as folhas ao caule, as estípulas, que protegem esse pecíolo, e a bainha, que já está ali grudadinha no caule. A minha folha ela pode ter dois tipos de nervura. Ela pode ser paralelinérvia, quando as nervuras são paralelas, e peninérvias, quando as nervuras são perpendiculares. E aí as folhas também têm modificações. Ela pode ter suas folhas modificadas em espinhos, que é no caso da folha do cacto, ou a folha modificada em catáfilos, que é o caso aí da folha da cibola. Passando para a flor, a gente sabe que a flor é de suma importância, porque ela que vai ser responsável pela reprodução. Então, ela vai ter, né, uma parte feminina, uma parte masculina. Então, a parte do estame e do pistilo. A masculina é o estame, a feminina é o pistilo. E nós vamos ter também as pétalas e as sépalas, certo? As pétalas, a corola, e as sépalas, o cálice. E aí nós vamos ter diferenciações das flores. Nós podemos ter flores dioicas, ou seja, macho separado da fêmea, ou monóica, macho e fêmea na mesma flor. E aí, com relação às angiospermas, nós vamos ter uma diferença das flores, né? As flores de monocotiledôneas vão ter 3 pétalas ou múltiplos de 3. E as flores de dicotiledônea vão ter 5 pétalas ou múltiplos de 5. Agora falando do fruto. Então, o fruto ele vai ser responsável por proteger a semente. Ele é formado por um epicarpo, que é a parte externa do fruto, vamos dizer assim, a casca. O mesocarpo, que é a parte que a gente se alimenta, né, que normalmente é a parte carnosa. E o endocarpo, que é o envoltório que protege aí a semente, né? E interiormente nós temos a semente. O fruto, ele tem 3 tipos. O fruto pode ser carnoso, quando esse meu mesocarpo é bem nutritivo, né? Tem muita substância para alimentação. Pode ser do tipo seco, quando eu não vou ter um mesocarpo assim tão nutritivo. E pseudofruto, quando esse fruto não vem do ovário da planta, vem de outras partes, da pétala, do pedúnculo. Então, vai ser diferente com relação a isso. E aí, para finalizarmos, a semente, né? A gente viu que a minha semente ela vai ser formada pelos meus cotilédones. No meu cotilédone, nós vamos ter o endosperma, que vai nutrir o embrião, né? E aí, nós temos 2 tipos de semente para angiospermas, que são as únicas que têm semente. Que é o quê? Monocotiledônia, quando eu só tenho um cotilédone, no caso do milho, e dicotiledônia, quando eu tenho 2 cotilédones, no caso do feijão, certo? Bom, gente, eu fiz uma breve revisão de tudo que a gente viu. Eu espero que tenha dado uma clareada nas ideias de vocês. E era isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.